Hoje, doutor Edmo, a Tique Gabriel, que é cardiologista, está com a gente. Vamos falar sobre o coração da mulher. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito bem, novamente. você, tudo bom? Tudo jóia. Vamos falar, gente, do coração da mulher, que muitas vezes a gente imagina, que a gente ouvia antigamente, né? Que a mulher sofria menos problemas cardíacos que os homens, mas hoje a situação está diferente, né? Completamente diferente, né? As mulheres têm até mais problemas em muitas situações, elas acabam tendo mais problemas do que os homens. Agora, por que isso acontece? Doutor Edmo vai explicar pra gente. Vamos com os nossos mitos e verdades? Ó, vamos ver o primeiro deles? Vamos ver qual é? Existem diferenças no tamanho e na resistência do coração feminino. Sim, em geral o coração da mulher ele é menor, porque a superfície corpórea da mulher é menor, o biotipo feminino é melhor, né? E automaticamente a resistência dos vasos sanguíneos do coração feminino acaba sendo menor também. Tá, vamos ver mais uma? O risco de infarto costuma ser baixo nas mulheres? Não, nos dias atuais né? não mais, é um mito, né? E o que mudou na vida da mulher de antigamente, que ela tinha proteção maior com problemas cardíacos, e a mulher de hoje? Olha, o tipo de alimentação, Kátia, antigamente a mulher era uma mulher mais caseira, né? Fazia sua horta, tinha os seus animais em casa, então era aquela alimentação mais controlada. Hoje, alimentação processada, industrializada, isso afetou muito a rotina da mulher. O estresse, a mulher hoje é uma mulher executiva, muito envolvida em tarefas profissionais, não só caseiras, e também a mulher acabou adquirindo hábitos ruins, como cigarro, álcool, até uso de drogas, e somando tudo isso, ela acaba tendo um risco considerável. Chega a ser igual ou maior o risco com os homens? Muitas vezes extrapola o risco dos homens. Há mulheres que têm hábitos completamente não saudáveis e acaba superando o risco nos homens. E se a gente reparar, a gente assustou, Traquinas, em coisa mínima. Ele levou um susto. Se a gente comparar em coisas mínimas, começa a olhar na rua, você vê mais homens, mais velhos, caminhando, andando de bicicleta do que mulheres hoje em dia também. Parece que o sedentarismo está muito maior nas mulheres do que nos homens, né? Exatamente. Eu ia até citar que até a taxa de obesidade nas mulheres aumentou em função do sedentarismo, né? Porque você disse bem, antigamente a mulher que ficava em casa, lógico que trabalhava demais, gente, mas ainda fazia a horta e aqueles movimentos de varrer, de cuidar de uma casa, que é um trabalho cansativo, ajudava a trabalhar o corpo da mulher, não deixava de ser uma atividade física, atividade, né? porque atividade física pode se resumir a movimentos como você falou, caminhar, subir escada, cuidar da casa, e de uma certa forma a mulher moderna, ela ficou muito relacionada a trânsito, carro. Fica muito tempo sentada, né? Muito tempo sentada. E isso faz com que ela fique com mais tendência de engordar. E aí chega em casa, tem todos os afazeres domésticos para fazer, cuidar de filho, fazer lição e tudo mais. Não acha tempo para cuidar de uma atividade física, cuidar da sua saúde, né? Exatamente. Além da questão hormonal, né, Kátia? Porque sim, a mulher passa por diversas fases, inclusive fases onde a falta do hormônio, como na menopausa, aumenta a incidência de evento cardiovascular. Então a gente tem que tomar um cuidado redobrado hoje em dia, né? Sem dúvida. Vamos ver mais um? As mulheres têm sintomas atípicos de doença cardíaca, o que pode confundir o diagnóstico exato. Exatamente. Muitas vezes a mulher tem sintomas que se confundem com o período da menopausa, então certos sintomas como taquicardia, taquipneia, que é uma aceleração da respiração, aceleração do coração, e aí você não sabe exatamente o quanto isso é atribuível ao aspecto da menopausa, ao aspecto hormonal, e quanto é de origem de risco cardiovascular. Vamos ver mais um? Doenças cardiovasculares não afetam mulheres magras. É uma absoluta inverdade, é um mito, né? Não existe essa regra. Nem homens nem mulheres magros têm isenção de risco cardiovascular. Isso é um problema, que muita gente acredita nisso e deixa de se cuidar, né? Às vezes você olha a aparência da pessoa por uma questão genética ou por um hábito saudável, ela até pode ser magra, mas ela pode ter uma história familiar muito ruim, ela pode às vezes ter alguns hábitos que escapam aí da rotina, como fuma um pouco, bebe um pouco. Então o fato de ser magro não quer dizer nada, né? Quer dizer nada. Vamos ver mais uma. Mulher com ciclo menstrual irregular pode ter maior chance de desenvolver doença cardíaca. Não é necessariamente o ciclo menstrual irregular. É, por exemplo, um período crítico da fase da mulher, como a menopausa, no qual existe um descenso importante dos níveis hormonais. Essa queda hormonal desprotege o coração. Então a gente sabe que um dos fenômenos protetores que a mulher tem para o coração é o hormônio. E na menopausa cai.
Então, o fato do ciclo ser irregular não gera em si um risco, não. O que afeta é depois, durante o climatério, menopausa, que cai o hormônio feminino. Exatamente. Né? Esse ciclo irregular é mais na fase de menopausa, climatério, como você citou. E não a mulher que menstrua, ora 28 dias, ora 20 dias, isso não interfere em nada, de forma alguma. Vamos ver mais uma. Mulheres que têm risco cardíaco não devem praticar exercícios? Não, elas podem praticar exercícios desde que sob uma orientação rigorosa do cardiologista. É claro que se ela tem um problema cardíaco, ela não pode exagerar na frequência, na intensidade. Então, às vezes a mulher quer fazer muita atividade aeróbica, como crossfit, corrida, bicicleta, esteira. Então, aí precisa tomar um certo cuidado e ter a orientação do cardiologista. Quer dizer, tem que ter a atividade correta para cada pessoa, Isso, né? uma dosimetria dessa atividade de acordo com o risco cardiovascular. Legal. Isso a gente só vai saber, gente, fazendo os exames todos, né? Exatamente, acompanhando periodicamente no cardiologista. Porque a gente hoje pode fazer, pode estar ótimo, mas você acha que ano que vem, você fala assim, não vou fazer, né? Ano passado eu fiz, estava tão bem. E no outro ano a gente pode ter algum probleminha que tem que ser diagnosticado logo, né? Anualmente a gente recomenda, a partir dos 40 anos, que todas as mulheres façam o seu check-up. Vamos ver mais um, gente, é o último mito. O coração da mulher fica mais vulnerável após a menopausa. Sem dúvida, disse, é o que nós comentamos, porque existe um descenso significativo da taxa hormonal. E como os hormônios são protetores para a mulher, ela passa a ter esse risco. E por isso que muitas vezes o ginecologista, em conjunto com o cardiologista, acabam optando pela reposição hormonal, que também deve ser muito criteriosa. Agora, você começou dizendo, doutor Edmo, que a mulher hoje em dia se alimenta muito pior do que se alimentava no passado. E hoje a gente sabe o quanto que o fast food faz parte da vida de todo mundo. Exatamente. Os enlatados, tudo aquilo que facilita a vida da gente, tem muito mais conservante, muito mais sal, muito mais gordura. Então a gente tem que evitar isso tudo, né? Como a mulher adquiriu esse aspecto urbano, contemporâneo e moderno, ela trabalha muito, ela ocupa hoje cargos super importantes, ela acaba trabalhando muito fora, se alimentando muito fora de casa. E aí o fast food, como você falou, é a única alternativa. Ela tenta até encontrar algum produto mais saudável, mas na maioria das vezes é muito difícil. Não é como o tempero que você faz em casa, a seleção dos alimentos que se faz em casa. E quando a gente está estressado, a gente prefere gordura, né? Aquela ansiedade faz a gente comer de tudo que normalmente não é o mais recomendável, né? Eu nunca vi uma pessoa estressada pensando, agora eu vou chegar em casa e vou me acabar num prato de alface com comer uma salada, né? Não, né? Verdade, já vai para coisas mais fortes. Vou comer pizza. É como se a gente estivesse compensando tudo um refúgio. de errado que aconteceu, exatamente, mas você está correto. É um refúgio desse contexto de ansiedade. A gente acaba indo para aquilo que é mais calórico e faz mais mal, né? Então, repensar nisso e pensar na forma preventiva, como evitar esses problemas todos. Exatamente. Né, essa orientação preventiva que eu recomendo a partir dos 40 anos, na maioria das mulheres, frequentar o cardiologista anualmente, não abusar dos exercícios sem orientação, entender a história familiar, o que a sua mãe teve, o que a sua tia, a sua avó, porque disso a gente pode deduzir um pouco do que vai acontecer com essa pessoa. O histórico familiar é importante, Muito importante, principalmente parentes de primeiro grau. Volto com o doutor Edmo, que tem tanta pergunta, aproveite e já mande as suas também. Com o doutor Edmo, vamos para as dúvidas que surgiram, vamos ver a primeira de quem é? Da Roseli. Estou com 30 anos e tenho histórico de problemas cardíacos na família. Quais exames de rotina devo fazer e com qual frequência? Esse é um exemplo, Kátia, de história familiar positiva. Ela tem um histórico importante, ela é jovem. Então, nesse caso, ela deve fazer pelo menos um teste ergométrico, que é aquele da esteira, né? Que é um eletrocardiograma dinâmico, e um ecocardiograma, que é para ver tamanho do coração, ver as válvulas, ver a contração, como é que está. E depende dos problemas cardíacos que tem na família, outros exames complementares. Exatamente, né? A gente vai individualizar de acordo com esse histórico. Aí o médico tem que entender melhor, em detalhes, esse histórico. E você disse há pouco, quando é de primeiro grau, pai e mãe, aí a influência é muito maior. Quanto mais próximo da gente o histórico familiar, mais a gente tem que se preocupar. Então, Roseli, vá ao médico, faça os exames direitinho e não deixe anualmente refazer os exames, hein? Vamos ver mais um? Eliane, tenho 43 anos e faço caminhadas todos os dias, mas sinto um aperto no peito sempre que vou correr. Isso é normal? Em tese, à distância, eu não posso dizer que isso é normal. Não, né? Eu acho que é importante ela procurar o cardiologista, ver como é esse aperto. Às vezes pode ser apenas uma dor muscular. É muito frequente essa região do tórax
a gente apresentar contrações musculares pelo esforço, por carregar peso, e aí pode dar a impressão que seja coração. Na dúvida, eu recomendo para a Eliane que ela procure o cardiologista para fazer exatamente esses dois exames que eu citei, o teste ergométrico e o ecocardiograma, além de uma história muito bem colhida pelo cardiologista para entender as características da dor. Então, Eliane, não deixe para depois não, e fala assim, agora já melhorou, acho que eu já não preciso mais, porque às vezes parece que melhorou, mas o problema está lá. Se não tratar, não tem como melhorar. E às vezes, né, Kátia, pode ser alguma coisa de origem cardíaca. Então é melhor prevenir para que isso não se torne algo mais sério. Não é que nem um resfriado que passa sozinho, Exatamente, não é autocontrolado, né? Então. Vamos ver mais um? Keila, tenho 36 anos e meu coração vive acelerado. Procurei um cardiologista, ele recomendou exercícios físicos. Existem remédios para isso? Só atividade física resolve? A queixa de palpitação em mulher jovem é muito frequente no consultório. Isso tem relação com o estresse, com períodos de jejum, que a mulher às vezes fica muito tempo de jejum, o tipo de alimentação, por exemplo, se ela toma muito café, e também pode ter relação com fenômenos hormonais, como por exemplo a tireoide. Então, a princípio, a minha recomendação não é fazer exercício físico de imediato, é fazer exames gerais e entender melhor que tipo de palpitação que é essa. Aí sim, dá para saber se precisa tomar remédio. O remédio que a gente geralmente usa chama-se beta-bloqueador. Ele bloqueia um tipo de receptor celular que faz o coração acalmar. Por isso que é beta-bloqueador. E só atividade física geralmente não resolve. Agora, muitas vezes, depois do diagnosticado, entra o remédio e a atividade física correta aí também, sim, né? Aí a gente analisa aquela dosimetria, então com o remédio ou com uma análise melhor, a gente pode estar mais seguro para dizer, olha, apesar da palpitação, você pode fazer tal e tal atividade. Então, quer ir lavar o médico, viu? Busque uma orientação direitinho, certinha. Vamos ver mais um? Débora, tenho 24 anos e estou acima do meu peso. Não tenho problemas decorrentes ao coração na minha família, mas nessa idade posso acarretar algum problema no meu coração? Veja, o fato dela não ter história familiar já é um grande benefício, que é um dos piores fatores de risco é a história familiar. O fato dela estar acima do peso, aí teria que avaliar o quanto ela está acima do peso, se ela está com tendência já a diabetes, então aí precisa fazer alguns exames, se ela está tendendo a pressão alta, então aqueles picos de pressão isolados, e o fato dela estar um pouquinho acima do peso pode ser já um risco. Então ela pode ter algum evento, provavelmente não um evento tão fatal, tão grave, mas esse é o momento de prevenir, Kátia. Ela deve já fazer uma atividade física com orientação médica, mudar a alimentação, exatamente. Né? Então, Débora, busque uma ajuda médica também. Agora, bom lembrar, gente, que o doutor Edmo falou no comecinho. Não é porque a pessoa também está magra, já que ela falou, a Débora falou que está acima do peso, não é porque ela está magra e ela é jovem que ela não tem que fazer seus exames. Porque tem gente que está magro, é jovem, tem o colesterol lá nas alturas, hipertenso, diabetes, tem tudo, Eu tenho vários assim no consultório, que você olha o aspecto, o biotipo, você não consegue, você até se surpreende com o parâmetro dos exames. Parece que trocaram os exames. Parece que houve uma troca, exatamente. Então a gente não pode simplesmente olhar para o espelho e achar que a gente tem ali um diagnóstico certinho, né? Exato. Bom lembrar, gente, ainda que o nosso espaço é de prestação de serviços, né? Então, você tem que tirar suas dúvidas? Tem. Mas você não pode substituir o espaço que a gente oferece aqui com a sua necessidade de ir ao médico, de você fazer seus exames direitinho. Se ele pediu para você voltar em 6 meses, em 3 meses, volte no tempo que o seu médico indicou. Aqui a gente fala 1 ano de uma forma geral, quando a pessoa não tem problema nenhum, né, Exato, doutor Edmo? É uma forma muito genérica. Mas, de acordo com a situação, por exemplo, se os sintomas são muito intensos ou se o médico detecta na primeira avaliação alguma coisa, ele vai pedir a cada 3, a cada 6 meses, 1 ano vai acabar sendo muito, né? Verdade. Volto, mas a gente tem que ficar bonito, tem que cuidar da saúde. Sabe que a autoestima faz diferença também, né, doutor Edmo? Muito, muito. A parte emocional, a mente controla o nosso coração, né? E quando a gente não se cuida, a gente acaba, não cuida da aparência, não cuida da saúde, né? Exatamente. É importante ter esse equilíbrio entre mente e coração, porque o coração acaba sofrendo as consequências, as emoções, esse equilíbrio, né, que a gente Exatamente. precisa. Vamos para mais uma dúvida que surgiu, gente? Janaína, nasci com um sopro no coração que sumiu quando cresci. Posso ter predisposição para ter algum tipo de doença cardíaca? Não, relacionado a esse sopro, não. Esse sopro que ela relata é muito frequente, alguns chamam de sopro benigno, mas na verdade é uma adaptação das válvulas do coração e que elas vão mudando o formato à medida que a gente vai crescendo e esse som ou essa reverberação sonora vai desaparecendo. É extremamente benigna. Agora, a predisposição está relacionada com outros fatores, mas não com esse sopro.
Quer dizer, pode ser que a pessoa, não estou dizendo o caso dela, tenha sopro no coração na infância, chega na fase adulta, já não tem mais nada. Já não tem mais nada. Mas pode ter um fator de predisposição de outros problemas cardíacos, que aí ela pode ter outra história, Pode até surgir um outro sopro na fase adulta, por um problema, como você colocou, que não tem nenhuma relação com aquele sopro da infância. Exatamente. E, gente, infelizmente, antigamente, as pessoas morriam na família da gente, falavam que morreu de coração. Exato. Não se tinha um diagnóstico tão preciso das doenças para serem tratadas que nem a gente tem hoje. Então a gente tem que ter atenção redobrada, a gente tem quase 50, tem 50, tem mais de 50, porque hoje a medicina, de 30 anos para cá, 20 anos para cá, mudou bastante, mas há 50 anos atrás não se tinha ideia do que se tem hoje, né? Os avanços tecnológicos permitiram um diagnóstico mais preciso. Então, muitas doenças hoje acabam sendo frequentes em virtude dessa qualidade dos diagnósticos. E as pessoas morriam, se falava que morreu de ataque cardíaco, e podia ser outras doenças que as pessoas não sabiam, A pessoa morria dormindo, morria súbito, a causa coração. Quer dizer, como você falou, há 5 décadas atrás, não tinha nem como pesquisar uma causa mais objetiva. É verdade. Então a gente tem que ter mais atenção. Viu, Janaína? Você também, não é por isso que você vai deixar de fazer seus exames anuais. Vamos ver mais uma? Próximo, Cristiane. É verdade que o vinho pode ajudar a manter o coração protegido? Qual é a dose recomendada e a frequência para ser ingerido, doutora Edna? O vinho, principalmente o vinho tinto, ele tem essa propriedade anti-inflamatória, ele é rico em antioxidantes derivados da uva. A dose, normalmente, são 2 cálices por semana. No máximo 3 cálices por semana. Cálice não são copos de Não são copos grandes, né? Agora, se eu tomar o suco de uva integral... Eu muitas vezes indico o suco de uva integral, sem açúcar de preferência, porque muitas pessoas são diabéticas, né? Mas você também tem boas propriedades. A própria ingestão da uva, hoje tem extratos feitos com a semente ou com a casca da uva, que também são muito interessantes. Mas quanto ao vinho, pode utilizar como um fator benéfico, inclusive os cardiopatas podem utilizar, né? Porque eles têm aquela vontade, então eu prefiro que ele tome o vinho do que outras coisas. Mas sempre com uma moderação de 2 a 3 cálices na semana. É que muito se fala da dieta do Mediterrâneo, que é extremamente saudável, e aí as pessoas tomam o vinho, né? Mas não é só o vinho, né? Não. Aí você tem que seguir todo o resto que eles também fazem de uma forma mais natural, né? Uma alimentação com menos conservantes, né? Eles usam muito verduras, peixes, queijos mais magros e também o vinho, né? E o azeite, né? E o azeite, também, né? Exatamente, bem lembrado. As boas gorduras a gente também tem que incluir na alimentação, né, doutora? Gorduras vegetais, como castanhas, que estão incluídas na dieta mediterrânea. Então, nozes, a castanha de caju, por exemplo, amêndoas, não o amendoim tanto, mas amêndoas, nozes são muito saudáveis, claro que com moderação, mas é uma gordura muito mais fácil de ser digerida do que, por exemplo, uma carne processada, uma carne de origem muito gorda, né? Vamos ver mais um, gente. Suzana, qual é a relação do estresse com as doenças cardiovasculares? Relação total, né, Kátia? Não tem nem como não atribuir ao estresse ele ser um dos maiores vilões do mundo moderno na causa de doenças cardiovasculares. O estresse provoca a liberação de substâncias que provocam taquicardia, que provocam falta de ar, que provocam um infarto, provocam derrame cerebral. O estresse envelhece as nossas artérias, então por onde o sangue passa, que são as artérias e as veias, existe um enrijecimento ao longo do tempo devido ao estresse contínuo. É a oxidação? É como se enferrujasse, quimicamente, a gente chama de uma oxidação. É exatamente o ferrugem, exatamente, o mesmo princípio. Assim como a gente tem que ficar sempre fazendo um reparo nos portões de ferro, o corpo da gente precisa do mesmo reparo, Exatamente, né? É o mesmo princípio. E o reparo vem da alimentação correta, né? Inclusive a dieta, por exemplo, como os mediterrâneos usam, com azeite, com peixes, tem essa função, o próprio vinho tem essa função de limpar as artérias dessa fuligem que se acumula ali. O bom colesterol é essa proteção, o Isso, HDL? É um dos elementos que gera essa boa proteção. O HDL é o benéfico, ele tem que estar o mais alto possível, a gente prefere que ele fique acima de 40, e o LDL é o vilão, é o ruim, que tem que ter, em alguns casos, abaixo de 130, em outros casos, abaixo de 100, para dar essa proteção mais segura. Por isso que hoje a gente já aprendeu que não adianta a gente ver o resultado da fração total, né? Não. Esse é um erro. O pessoal às vezes se preocupa com o total, mas o total pode ser alto às custas da fração boa. Então, nós estamos tranquilos, que é o meu caso. Eu tenho HDL de 92. Nossa, é um dos mais altos. É um dos mais altos. Que possa ter. Mas Parabéns isso, gente, mesmo. porque eu tive que mudar tudo, faço atividade física. Mesmo assim, porque minha família tem muita gente que tem problemas de colesterol altíssimo, eu tomo medicação indicada para o cardiologista. Então, a gente mesmo estando com os níveis certinhos de colesterol e de todos os
glúten, triglicérides, muitas vezes a indicação como proteção de um remédio até para o colesterol, né? Com certeza. E hoje as pesquisas mostram que o fato de você ter o HDL, simplesmente ele, sem olhar o restante, acima de 40, você tem uma proteção muito segura. Então, no seu caso, mesmo que você tivesse o LDL alto também, mas com um H alto, você já tem uma compensação, né? Muito boa. E mulheres é mais difícil de ter o HDL muito alto, né? Até me surpreendi, porque realmente você está num patamar de excelência mesmo. Estou fazendo tudo certinho. Então tá eu bom. buscava um milagre, não adiantou, e eu fui fazer a coisa certa, que é melhor, né? É melhor. Vamos ver mais um, gente? Joana, o uso de anticoncepcionais pode agravar o risco de doenças cardíacas? Não rotineiramente, né? Mas aquele uso descontrolado, muitas mulheres, eu às vezes recebo no consultório pacientes que estão tomando 2 tipos de anticoncepcional no dia. 2 tipos? Porque às vezes um é o que o médico indica, o outro ela, porque eu vi uma colega que tomou, ela resolve tomar para garantir mesmo. Gente, como você garantir 2 vezes, né? Tomou um direito, já tá bom, né? Exatamente. Esse excesso gera trombose. E o infarto, na verdade, é um tipo de trombose dentro do coração. Então, se houver um descontrole na dose, se não houver orientação do ginecologista e do cardiologista, o risco aumenta sim. Agora você falou e eu lembrei que já várias vezes a gente falou aqui no Mulheres com Ginecologista da pílula do dia seguinte. Às vezes a mulher usa a pílula convencional, aquela que a gente dá a pausa de 7 dias, e aí esquece de tomar um dia, tem uma relação sexual, toma a pílula do dia seguinte 2, 3 vezes no mês, e aquilo é uma bomba de hormônio, né? Exatamente. Se for rico em estrógeno, ele causa mais problemas do que aqueles que têm equilíbrio entre estrógeno e progesterona. Então, muito cuidado, a mulher deve sempre conversar com o ginecologista para saber se o seu anticoncepcional ele é predominante em estrógeno ou se ele tem equilíbrio estrógeno-progesterona. O estrógeno é mais cancerígeno e mais trombogênico. E se fumar, então? Não, se fumar, se beber, tiver obesidade, aí é o kit para ter problemas, né? Então, Joana, se é o seu caso, reverte essa história toda também. E quanto antes a gente começar a se conscientizar disso, melhor, né, doutora Edna? Não, sem dúvida. Algumas mulheres relutam porque às vezes estão conscientes que estão fazendo a coisa errada, mas aquele desespero para evitar a gravidez e aí acaba ouvindo comentários, não vai no especialista e depois vem a consequência. Se houver essa precocidade, é muito melhor. Ou então acham que são muito jovens, isso que não vai acontecer com eles, né? Que aguentam. E eu coloquei que o coração da mulher não tem essa resistência que se imagina. Então precisa tomar muito cuidado. Olha, gente, converse abertamente com o seu médico, não esconda nada, porque não adianta esconder nadinha do médico, porque a vida dele vai continuar igual. É a nossa que vai ser prejudicada. Exato. Então fale, tire suas dúvidas, siga a orientação dele. E se perceber que o que você tem vai persistindo e você sozinha não está conseguindo aí resolver, busque a ajuda de outro profissional também, muitas vezes um nutricionista, aliado a esse grupo multidisciplinar. Hoje é a melhor opção, sem dúvida. No caso da mulher, o ginecologista, muitas vezes o nutricionista e o cardiologista. Né? Verdade. Vou passar para vocês os contatos do Dr. Edmo Atic Gabriel, que é cardiologista. Tem o site que é o www.drgabrielcardio.com.br. Lá você tem muitas informações sobre o trabalho do Dr. Edmo, mas também como cuidar melhor da sua saúde. Obrigada mais uma vez, viu? Mais uma vez, obrigado. Sempre bom quando você Muito obrigado. Aprendo muito.